Olá, gente, tudo bem? Como vai? Eu prometi que ia fazer uma série de vídeos falando aqui sobre política, falando sobre as mudanças na legislação eleitoral e aqui estou. E como o assunto é política, vamos falar de política? Você gosta de falar de política? A maioria das pessoas tem uma ideia distorcida da política, né? Uma imagem negativa porque os políticos fizeram questão de trabalhar esse tema na cabeça do eleitor assim, de uma forma negativa por conta dos vários escândalos de corrupção e tudo mais. Mas eu queria começar esse assunto aqui, esse bate-papo nosso aqui, falando que política é algo positivo. E eu vou te falar por quê. A política, o termo política surgiu ainda na Grécia Antiga. Quando se fala em política, eu acredito que tem tudo a ver com os nossos filósofos, né? Eu particularmente sou apaixonada por Sócrates e Aristóteles. E foi justamente Aristóteles um dos idealizadores, um dos que criaram esse termo política e que defenderam, né, essa questão da política. E ele tinha uma ideia de política assim, bem bacana que eu considero, que ele fala que a política ela deve ser algo, um mecanismo para proporcionar felicidade aos homens. E apesar de que esse conceito, de certa forma, tenha mudado ao longo dos anos, que hoje ele está mais voltado para a questão do poder, né? Do poder em volta do Estado, eu considero que o papel da política ainda é trazer felicidade aos homens, né? Os políticos, eles têm o papel de criar políticas públicas para melhorar a vida da população, né, da coletividade em geral, não só de um grupo isolado, né? Então, assim, e nós como eleitores, eu, você, né, temos esse papel importante de estar discutindo política. A gente está na iminência de umas eleições, né? E a gente tem que estar discutindo política, sim. A política, ela surgiu ainda na Grécia Antiga, né? Mas, assim, os partidos políticos, eles surgiram muito tempo depois. Foi justamente na Inglaterra, na Idade Média. E se você for pesquisar sobre isso, a história conta, né, que foi justamente com a Revolução Gloriosa, no século XVII, lá na Inglaterra, que a monarquia se solidificou, o parlamento também, e que foram criados dois grupos, né, políticos, os liberais e os conservadores. E aqui no Brasil, somente 2 séculos depois, no século XIX, mas já no Brasil Império já haviam partidos políticos, também durante a monarquia, inclusive alguns partidos defendiam o fim da monarquia e o surgimento da república, e foi o que aconteceu, tanto que a nossa proclamação da república ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, e justamente esse ano, né, que as eleições irão ocorrer no dia 15 de novembro, estará completando 131 anos da proclamação da República. Uma data memorável, né? E mais um motivo para a gente se preparar bem para ir às urnas, escolher nossos representantes nas próximas eleições. Então, eu queria voltar a falar um pouquinho de Aristóteles, porque eu quero trabalhar mais esse conceito de política, que Aristóteles dizia que o ser humano, o homem, por si só é um ser racional, político. Então, assim, ou seja, a política está enraizada na natureza do homem, né? Então, tem outra frase que eu considero importante, né, que é do Martin Luther King, que ele fala que o que o preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, isso me faz entender que quando você deixa de participar da política, você que é uma pessoa do bem, um homem bom, deixa de participar da política, está deixando espaço para que o mal, o homem mal tome esse espaço. Então, independente de a gente estar atuando na política através de um partido, ou o que seja, mas nós eleitores temos o nosso papel. E o que eu quero chamar a atenção é justamente para isso, é para a questão do papel do eleitor no processo político, para que ele faça exerça esse poder do voto com consciência, né? E muitas vezes as pessoas fogem de falar de política, mas de certa forma elas têm que participar do processo, até porque aqui no Brasil o voto é obrigatório, e muitas vezes a pessoa simplesmente vota por votar, vota porque é obrigatório e não se preocupa na forma como ela vai, o que critérios, né, ela vai utilizar para exercer o voto dela. Então, eu queria discutir isso com você, eu queria falar desse tema aqui, eu queria que a gente trocasse ideias
sobre isso. Eu sei que política é um campo minado, porque aqui no Brasil é assim como foram nas últimas eleições, né? Várias pessoas brigando, né? Se digladiando por causa de política, mas não é nesse sentido de que eu quero discutir, não. Eu quero falar da política de uma forma que não envolva partidos políticos, né? Vamos falar do papel que a gente tem que estar, né, exercendo como cidadão na política, né? Vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos falar de política. Se você não entende, procura se informar, procura ter uma opinião formada sobre isso para que você possa discutir esse assunto com outras pessoas e poder estar exercendo melhor o seu papel na hora do voto. Vamos falar sobre isso, né? Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui. É só para começar a falar do assunto, mas eu quero falar sobre fazer vários vídeos e trocar ideias com você. Inclusive, se você tiver alguma ideia de tema que a gente possa estar debatendo aqui, eu espero que você comente aqui, me dá uma ideia aí, fala se você gostou desse tema, se é legal, se é pertinente. E vamos conversar sobre política? Espero você no próximo vídeo. Até mais!